Em fundo cinza estão espalhadas as letras D, E, N, R, M, S, A, O e T, que juntam-se no centro e formam a palavra demonstra. Em seguida se espalham. Diálogos Demonstra, episódio 3, com Daniel Moraes, artista, investigador, diretor do projeto Demonstra, e Isabel Portela, museóloga, crítica de arte e curadora convidada da Residência Artística Demonstra 2022. Bom, vamos começar. Meu nome é Daniel Moraes. Estou aqui para falar com a Isabel Portela dentro de uma ação da Demonstra, que a gente está chamando de Diálogos Demonstra, num canal que a gente criou recentemente do YouTube. E esses diálogos, na verdade, eu sempre estou convidando algumas pessoas do contexto artístico para a gente discutir um pouquinho sobre a questão da deficiência, da acessibilidade e da inclusão no contexto artístico. Então, hoje a gente tem aqui a presença da Isabel, que é minha parceira de trabalho já faz mais de um ano, está aqui comigo também para compartilhar um pouco as ideias dela e, enfim, a gente bater um papo. Antes de passar a palavra para ela e também fazer uma breve introdução sobre a biografia dela, eu vou me descrever, para fazer uma autodescrição. Eu sou um homem moreno, de cabelos curtos, estou com uma camisa listrada, estou no meu ambiente onde eu trabalho, no meu ateliê. Atrás de mim tem uma parede branca, um desenho feito por mim de uma forma corporal, feita a desenho a grafite e carvão, e um cesto de bola que, enfim, que está aqui, que eu utilizo em alguns trabalhos. Eu só queria também colocar que eu, na verdade, venho desenvolvendo um trabalho com a Demonstra, como produtor e diretor da Demonstra, e aqui com a Isabel a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência dela curatorial, tanto com a Demonstra e quanto na vida profissional dela. Antes de passar a palavra para ela, vou ler brevemente uma biografia dela. Bom, Isabel Portela é museóloga e crítica de arte, doutora e mestre em História e Crítica de Arte pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Especialista em História da Arte e Arquitetura do Brasil pela PUC-Rio. Coordenadora e curadora da Galeria do Lago, Arte Contemporânea do Museu da República e Branco. Crítica e curadora independente desde 2005, com textos e entrevistas em várias publicações, catálogos, periódicos e livros. E elaborou textos de diversas exposições, entre elas Intervenções Urbanas Bradesco Arte Rio, 2015 e 2016, e da exposição Aquilo que nos une no Centro Cultural da Caixa Federal de São Paulo. Também das exposições acessíveis Arte para Sentir, que aconteceu em 2018 nos Centros Culturais da Caixa Federal de São Paulo e de Brasília. Bom, com essa breve introdução, passo a palavra a Isabel, que vai, enfim, estar aí com a gente dialogando um pouquinho. Bom dia, boa tarde, Isabel. Oi, Daniel, obrigada por esse convite de estar aqui falando com vocês. Antes de tudo também, né, vou me autodescrever, né, eu sou uma mulher branca, loura, estou usando óculos, estou com uma camisa em tons de cereja. Ao fundo, eu estou com minha cama, que tem do meu quarto, eu tenho do meu escritório nos últimos 2 anos, tem almofadas laranjas e umas em azul escuro, com uma colcha branca e o fundo da parede em tom azul claro. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho nanismo e eu venho trabalhando nos últimos 10 anos com a questão tanto da acessibilidade, curadoria em arte acessível, e eu conheci o Daniel numa das lives que a gente fez nesse período de pandemia, e a partir dali nós desenvolvemos uma grande sintonia e projetos, né, muito prolíficos que a gente tem trabalhado, que a gente está junto, que é esse projeto que é o início dessa residência
Demonstra, né, que ele me chamou, a gente foi conversando, ele já estava com o projeto muito encaminhado, já estava assim, já nas retas finais de colocar ele no edital, então Daniel estava lá em Lisboa, Portugal, fazendo a o mestrado dele, e aí eu entrei assim, sei lá, um mesinho antes dele fazer a aplicação, a gente conversou rapidamente, e falei, bom, então tá. E alguns meses depois ele me dá a grata notícia dizendo que o projeto tinha sido aceito, tinha passado, né, a DG Arte, que é o Ministério da Cultura de Portugal, a parte que dá o financiamento, e aí a gente trabalhou muito tempo na elaboração do que seria o que é hoje essa residência artística Demonstra para pessoas com deficiência. E eu entrei, então, como curadora, para a gente fazer o trabalho do que seria essa primeira, que a gente chama de primeira versão, porque a gente, né, o Daniel tem a intenção de que tenham várias e outras edições, mas que nessa primeira a gente estaria colocando o que seria o perfil dessa residência. E aí, nesse primeiro momento, foi feito as diretrizes de como é que iriam ser, a gente do edital propriamente dito, e a nossa surpresa é que tivemos muitos e muitos candidatos, um número muito maior do que a gente pudesse sonhar ou pensar. O que isso trouxe uma felicidade enorme para a gente, para pensar e que a gente tem possibilidade de desenvolver mais outros projetos, né? Então, hoje, a residência comporta 6 artistas, que a gente está tendo encontros e conversas com eles, são todos artistas que trabalham a questão do pensamento do corpo. É o corpo, né, Poéticas do Informa, é esse corpo que informa qual é a poética, o que eles querem dizer a partir das suas mensagens pelo corpo. Então, são pessoas com deficiência, pessoas que trabalham esse corpo não normativo, o que não está dentro do padrão. Então, essa seleção de quase 85 candidatos, acho que foi esse o número, nós selecionamos 6 que a gente sentia que tinha potência, que tinha poética, que estava lidando com a questão desse corpo. Essas informações desse corpo que não estão dentro dos padrões, que não estão dentro do que é comum, do que as pessoas veem, e que eles tenham uma mensagem poética forte. Sim. E a gente vem trabalhando, cada dia que encontra desse processo da residência, a gente vem descobrindo o quão forte, o quão foi acertado, acho, na escolha desses artistas, né? Eu acho que foi importante você colocar isso, que realmente foi um processo. Hoje, atualmente, a gente está desenvolvendo, né? A gente está junto com os artistas desenvolvendo a residência em si, né, Isabel? Mas é um projeto que já tem ocorrido e foi concebido, né, e pensado por nós, né, porque foi uma relação entre eu, você e a Yuli para a construção da Demonstra, né, que é realmente uma plataforma de investigação online, que nesse caso, principalmente o caráter dela é online, que estimula e mapeia e, de certa forma, difunde a produção artística de pessoas com deficiência. E o projeto em si, eu acho que uma das coisas que eu priorizo dentro desse projeto, e, aliás, eu não mencionei isso, mas eu também sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho, na verdade, uma deficiência na mão direita, que clinicamente é uma malformação congênita que aconteceu durante a gestação, mas isso, na verdade, a grande maioria da produção e dos artistas são todos não, a grande maioria, porque algumas pessoas não são, mas a gente prioriza
e a maioria das pessoas envolvidas nesse projeto são pessoas com deficiência. Isso também pensando em estimular, em dar visibilidade e eu, particularmente, né, vejo que a experiência da pessoa com deficiência quanto potência artística, ela tem uma demanda própria, né? E quando a gente fala de inclusão, a gente não só fala de inclusão do habitar, da pessoa com deficiência enquanto público, né, de acesso a museus, enfim, às cidades, às questões sociais, mas também esse artista, essa pessoa com deficiência pensando arte e produzindo arte. Então, isso foi uma coisa que realmente a gente, na elaboração do projeto, foi muito discutido entre eu e Isabel, para a gente pensar isso de uma forma, de uma outra maneira, porque também a gente ouve, aliás, até uma questão que eu gostaria de colocar para... não sei se é uma questão, mas é a questão da acessibilidade, da inclusão e da deficiência. São três termos que estão sempre um pouco ligados, mas são muito diferentes entre si, e como eles se manifestam, né, num projeto artístico. Então, para a gente também é muito importante ter a Isabel dentro do projeto, que pensou o conceito, né, eu acho que a experiência dela enquanto curadora, museóloga e crítica de arte, isso é essencial para o projeto. E eu acho que a gente vem desenvolvendo, realmente desenvolvendo esse trabalho em conjunto com os outros artistas, né, Isabel? E aí, eu acho que é isso, assim, também a gente pensar, eu não sei o que você pensa, né, sobre se existem certas diferenças entre inclusão, acessibilidade e deficiência. O que é um projeto inclusivo? O que é um projeto acessível? O que é um projeto para artistas com deficiência? São coisas diferentes. Para mim, a meu ver, são coisas diferentes. Né? Exato, então... tem diferenças, não só de nomenclatura, mas exatamente de postura e de posicionamento, né? Então, um projeto acessível, uma exposição acessível, é que você dá todos os recursos que ela possa receber todo tipo de gente. Então, ela vai estar para pessoas cegas, audiodescrição, para pessoas surdas, a questão tátil e todas as questões que a gente possa fornecer dentro, equipamentos que a gente possa oferecer para as pessoas poderem usufruir, todas mais ou menos da mesma maneira aquela exposição, possam criar uma relação, né, de empatia com aquele espaço, com aquele lugar. Então, essa é o que é transformar uma exposição acessível. A palavra inclusão é quando você dá uma prioridade a uma pessoa com deficiência, ela entrar dentro de um programa em que ela, teoricamente, estaria excluída daquele espaço. Então, você tem projetos de inclusão dentro de empresa, é uma questão quase social, digamos assim, o projeto de inclusão. E a questão da acessibilidade, da demonstra, né, do trabalho em que a gente está desenvolvendo, é dar a voz ao artista com deficiência, que ele não é melhor ou pior que um outro artista que não tenha deficiência. A gente, nesse projeto que colocou do Demonstra, a gente está buscando artistas que tenham uma deficiência, que tragam dentro da poética deles a questão da deficiência. Então, levantar pela deficiência esses artistas que, teoricamente, estariam... não tendo uma visibilidade no desenvolvimento da poética deles, por ser uma poética deficiente. O que a residência traz foi buscar, como você mesmo disse, esse processo de mapeamento, e aí que, assim, foi a nossa surpresa, mas, na verdade, a gente
já sabia disso, que tem um número muito grande de artistas com deficiência e que trabalham, porque tem artista que não tem deficiência e a poética deles sequer margeia a questão do corpo, da deficiência ou qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, são artistas que trabalham a questão do corpo, mas esse corpo deficiente. Então, é o olhar que a Demonstra está dando para esses artistas que discutem a questão do corpo. E aí, o que você estava falando, nem todos são artistas com deficiência, mas eles entendem, são artistas que têm artistas trans e que entendem a modificação desse corpo e trabalham com um corpo que não está dentro do que a sociedade até então colocavam como normais, né? Assim, não normativos. Então, são corpos ou são artistas que trabalham com esse corpo pelo olhar deles. Eu acho que, né, é isso que a gente está trazendo. Eu acho que são várias abordagens que contribuem até para uma ressignificação da deficiência, né? Porque a gente percebe, e foi uma preocupação até nossa de curadoria, de composição desse grupo de artistas para pensar, né, essa residência artística, que também vai se tornar uma exposição e vai se tornar várias coisas. Debates, né? Debates e tal. Mas eu acho que a nossa preocupação desde o início era trazer artistas com pontos de vista diferentes sobre a deficiência, né? De como a gente consegue ter uma apropriação sobre a palavra deficiência e trazer um conceito novo que é próprio das pessoas que estão ali vivenciando isso na pele, na carne, né? Então, acho que é muito interessante como a gente tem desenvolvido o trabalho, e eu acho que isso é essencial. Por exemplo, eu estar trabalhando com você, que é uma pessoa com deficiência também, e que como ecoa de forma diferente quando a gente tem um ambiente onde a gente consegue dialogar com pessoas com deficiência. É outro nível, eu acho realmente assim, é um outro nível de conversa, né? Exato. É um outro nível de debate, que não é um nível que fica na inclusão, só na inclusão e na acessibilidade. Ou no capacitismo, né? Que até então a gente sempre viu, o capacitismo é um termo que é utilizado para aquela assim, coitado, a gente está abrindo mão, a gente está dando uma chance, a gente está fornecendo uma abertura. Não, pessoas com deficiência falando para e com pessoas com deficiência. Então, a gente entende que está todo mundo, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história, cada um tem as suas especificidades, mas a gente, de uma maneira geral, dialoga sobre o mesmo assunto e entende um pouco a questão um do outro, né? Então, assim, como eu falei, nos últimos 10 anos eu pude entrar, e até então, durante a minha formação, era como se eu excluísse a questão da deficiência dentro da minha formação. Eu não tinha deficiência, eu não tinha questões, eu não fornecia obstáculo para os trabalhos serem realizados. Assim que eu terminei o doutorado em crítica de arte, é que eu pude voltar e olhar. E nessa live que eu conheci o Daniel, eu fui apresentando uma exposição em que eu trouxe a questão sensorial. A gente vive num mundo em que a questão do olhar é muito forte, o olho é muito presente. E eu trouxe uma exposição onde os outros sentidos estavam sendo atiçados e movimentados, e que a gente estava convocando o público a exercer esses outros sentidos. Então, foi uma exposição chamada Arte para Sentir, que eu fiz. Essa que eu vou mostrar. Tá. Exato. Perfeito.
Eu ganhei o edital da Caixa, da Caixa Cultural, que ela teve, aconteceu tanto na Caixa de São Paulo quanto na Caixa de Brasília. E foi uma exposição em que eram incluídas pessoas com deficiência e as outras pessoas que não tinham deficiências também estavam convocados a mexer, usufruir, tocar todas as obras, né? Eu vou mostrar para vocês de uma maneira até um pouco rápida, explicar um pouco como é que funcionou cada um dos trabalhos. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é um card, ele tem um fundo roxo e escrito em letras brancas, está escrito Arte para Sentir. Aí tem os dados, quando aconteceu, o local, produção, e tem o nome dos artistas, o meu nome, Isabel Portela, e os nomes dos artistas, que é a Carolina Ponte, o Ernesto Neto, o Flávio Cerqueira, o Floriano Romano, o grupo Opavará e o artista Pedro Varela. Aqui vem falando, é um card com um texto escrito, Exposição Arte para Sentir, desculpa, com as obras e instalações de 6 artistas, abordando a apreciação estética por meio dos sentidos diversos, além do visual. O reconhecimento sensorial das obras foi realizado nas obras originais e, quando necessário, complementados por recursos de acessibilidade. Então, foi uma exposição que teve mapa tátil, piso podotátil, audiodescrição. Ele, além das obras todas serem tocadas e mexidas, manipuladas, né? Eu que venho do ambiente de museus, onde o tempo inteiro por favor, não toque, não mexa, se é obra antiga, nessa exposição o meu objetivo era exatamente o contrário, era mexam, toque, por favor, mexam, né? Então isso fazia parte da premissa dessa exposição. Aqui é a Carolina trazendo uma obra que ela estava em crochê e que aí as pessoas podiam tocar e mexer e manipular, né? Que como essa segunda imagem é o crochê dela, então os visitantes podiam sentir a textura de cada linha, de cada ponto. Nesse card seguinte, de novo, a manipulação da obra. Essa é uma obra do artista Ernesto Neto, é um tambor, então as pessoas podiam tocar esse tambor, ele possui 2 bolas em cada lado, e as pessoas podiam manipular isso, e fazia a vibração do tambor, fazia vibrar nas pessoas que eram cegas. Então, essa vibração era muito importante. Legal. Essa é uma segunda imagem, onde tem um detalhe dessa bola e da linha que prendia esse tambor ao teto. Essa é uma obra do artista Flávio Cerqueira, uma obra que já existia, era uma escultura em bronze, e que é uma escultura contemporânea, com detalhes de um menino e tudo, e as pessoas podiam tocar e sentir cada detalhe, informação que essa escultura tinha. Nesse card já é uma outra obra chamada Iceberg, também em bronze, com uma pintura eletrostática, aí que tem os detalhes, essa escultura, ela passa além da imagem, ela é mais gelada, o bronze, e ela trabalha essa questão da angústia, ela tem uma questão mais sentimental que ela passa, mas através dos detalhes, e aí como a próxima imagem que eu vou passar aqui, esses dedinhos em tudo, e a camiseta do menino fechando as pernas, ela passa esse sentido dessa angústia da imagem. E aqui é um grupo que a Caixa é patrocinadora dos Jogos Paralímpicos, então foram 4 para-atletas, todos cegos, e aí a gente fez uma visita com eles especificamente para falar e mostrar, e todos, né, como todos os visitantes, todo mundo da exposição pôde sentir, eles estão aqui fazendo, ao fundo dessa imagem,
tem o artista Flávio Cerqueira conversando e falando do processo da obra e do que foi para ele, e eu e os artistas e os visitantes dando esse retorno ao artista do que eles estavam sentindo pelo tato, né? Todos tocando. Essa é mais uma imagem onde as pessoas, os atletas cegos, estavam tocando, entendendo e passando para o artista o que eles estavam sentindo ao tocar a escultura. Aqui também tem uma artista no tambor do Ernesto Neto, e essa falando, foi a partir dali que eles me falaram mais especificamente dessa questão vibrátil, como isso era importante, que somos dois artistas, dois visitantes cegos, mais o artista Flávio Cerqueira e eu aqui na cadeira de rodas. Aqui é uma obra do artista Floriano Romano, a escultura sonora, é uma aranha que foi colocada no centro da sala, onde tinham 8 alto-falantes e tinha o som do mar. E aí as pessoas se colocavam ao centro dessa estrutura de madeira e sentiam o mar vindo de vários lugares. Essa é uma visão de cima para baixo, que a escultura ela acompanhou o desenho do teto do foyer da caixa, então é da onde veio essa imagem da estrutura em aranha, que são braços que saem, assim. Uhum. Essa é uma obra do artista Pedro Varela, ele fez uma cidade tátil, são prédios com vários diferentes relevos que as pessoas podiam tocar. O nome da obra é sem título, mas ele deu o nome também de Cidade das Memórias Perdidas, e ele colocou, segue no próximo imagem, palavras e trechos de músicas em braille, que fala tanto de cidade como memória. E aí o setor educativo da Caixa trabalhou a questão de cidade, memória, com os visitantes, e tinha uma série de músicas, e aí as pessoas todas que cantavam e trabalhavam. Então, nessas etiquetas em braille, tinham palavras que estavam ligadas às músicas, e o setor educativo trabalhou, e era um parte da exposição que fazia muito, muito sucesso. Outra imagem aqui é essa parede tátil, com várias texturas, além de ser lúdica, né? Uma exposição toda muito lúdica. O setor infantil, as crianças gostavam, porque podiam tocar e tudo, e as pessoas se divertiam tocando, experimentando, e quem não tinha uma deficiência cega, tínhamos vendas que as pessoas podiam colocar e sentir essa parede também, experimentando essas várias texturas que o artista colocou. Esse aqui é mais um detalhe que tinha de pelinhos e várias gramaturas e várias texturas diferenciadas. Eu fiz uma forma... Deixa eu só perguntar uma coisa, cada pedaço tinha uma textura diferente. Tinha uma textura diferenciada. Entendi. Tá. Uma pelúcia, outra áspera, outra mais lisa. Tinha uma juta, tinha uma coisa com areia, com... Tá. Cada um tinha uma coisa que era diferente, além de ter uma cor, né? Visualmente ela trabalhava a questão visual, mas também tinha toda a questão tátil nessa manipulação, na experimentação, né? da obra. Essa aqui era a mão, a testa, para você ver que tinha mais o detalhe de cada uma das texturas. Legal. Bom, essa foi uma exposição, esse eu acho que foi o último... Sim, esse aqui legal. Foi o último, eu vou até interromper aqui, foi o último slide da exposição. Bom, então essas exposições, tanto a de São Paulo, teve 10 mil visitantes por... visitação, né, por temporada, e na Caixa de Brasília nós tivemos 40 mil visitantes.
Então, foi um grande número, teve todo um setor educativo que trabalhou, e aí a gente pôde fornecer, além de todo o contato com as obras, a audiodescrição, teve piso podotátil, etiqueta em braille, o mapa também tátil, todos os recursos de acessibilidade que uma exposição hoje tem. Legal, Isabel. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ir, mas toda vez que você fala, eu fico muito entusiasmado e tomara que tenha outras possibilidades futuras de projetos aí teus nessas questões. Eu acho interessante também a gente levantar esses dois pontos de vista que a gente tem, a gente mostrou aqui, né? Porque é uma coisa que eu acho que eles são complementares e eu acho que eles são dois pontos de vista que agregam valor e necessários, né? O primeiro é a curadoria dessa exposição, que tem, né, que é constituída por artistas que não têm deficiência, mas através de um trabalho curatorial, pensando, né, no público com deficiência, acessando essas obras, ou sem deficiência, mas também tendo uma outra percepção da obra pelos sentidos, eu acho que, né, constrói um outro tipo de curadoria, um outro pensar da arte, né? E de uma outra maneira que a gente fala da Demonstra, que é esse outro ponto de vista que eu acho que é interessante a gente colocar, que é um projeto artístico habitado e composto, em sua grande maioria, por artistas com deficiência. Né? Então, eu acho interessante que esses projetos eles têm que se misturar mais até, e eu acho que, assim, pensando no futuro, ações de que a gente possa fazer futuras, né, pensando nesse sentido, né, dos artistas com deficiência, com ou sem deficiência, com públicos com ou sem deficiência, e que realmente seja mais democrático, vamos dizer assim, nesse sentido, né, Bel? Existem esses dois, como você colocou, esses dois campos que a gente está falando. Os dois falam da questão da deficiência, né? Um é a questão de artistas sem deficiência, foram obras que eu já conhecia, e artistas em que eu conhecia a poética e que eu encomendei obras que eram sonoras, o Romano, que tinha obra sonora, e artistas que eu conhecia, que era o do Flávio Cerqueira, o do Ernesto Neto, que já tinham as obras e que eu entendia que elas poderiam servir à questão da deficiência, né? A questão sensorial, ela é muito importante porque ela sai da questão só do visual, do você usufruir, você interagir com a obra de arte somente pelo olhar. Ali eu estou convocando o espectador a usar outros sentidos que não sejam só o olhar. E aí, no caso da residência, a gente está olhando para o artista que é com a deficiência. Então, a gente, nesses dois momentos que a gente está trazendo aqui, a gente está falando da deficiência. O que eu falo, sei lá, 4, 5 anos atrás, eu falava a palavra deficiente 2 vezes por semana, por dia, não sei. E dessa vez eu falo a palavra deficiente, acho que 500 vezes ao dia. E ela está incorporada com cada vez mais. Eu me sinto mais habitando melhor esse meu corpo e com mais tranquilidade, acho que sem tanta angústia, eu me sinto confortável num corpo que antes eu, às vezes, não me sentia tão confortável. Então, eu agora sinto que eu tenho propriedades, nós dois aqui dentro da gente está falando sobre isso, e que é um campo enorme que a gente tem para tratar, né? Eu acho que daqui a um tempo a gente vai ver o quanto a gente conseguiu caminhar, né, e trazer para esse universo da arte essa expansão que a gente está trazendo com a residência, e falar sobre isso e ter um espaço em que os artistas possam falar das suas deficiências e trazer e falar desse corpo
dentro de uma residência, essa forma, até agora a gente, né, assim, sem querer dizer de primazia nem nada, mas a gente não tinha visto em nenhum lugar com esse enfoque, né? Então esse eu acho que é o grande barato, né? A sua ideia, a sua dissertação de mestrado, você trazendo isso para dentro do universo da arte é muito importante, né? Você teve essa visão de trazer e colocar e a gente está vendo a construção disso agora. Eu acho que essa questão da deficiência, né, dessa apropriação nossa, né? Eu também, da mesma maneira, a falar, né, que você se colocar como pessoa com deficiência, né? E sempre foi um processo, né? Porque, obviamente, que a gente vem de um processo de desconforto, falar sobre se colocar enquanto deficiente, mas que quando a gente se apropria disso de uma maneira diferente, e nada melhor do que a gente ressignificar esse conceito e se empoderar dele, eu acho que é muito, muito, muito importante. E eu acho que são projetos como esse, que, né, tanto de uma exposição, ou de um serviço educativo, ou de um projeto pensado para pessoas com deficiência, eles vêm ressignificar a ideia da deficiência. E eu acho que, até voltando para a questão dessa composição, né, dos artistas que integram a residência, a nossa preocupação de trazer abordagens diferentes de cada um dos artistas para mudar a concepção. E não é nem deixar de usar a deficiência, não, mas é se empoderar dela e ter pontos de vista diferentes sobre essa questão. E falado por nós, né? Esse lugar de fala. Exatamente, é o lugar de fala aqui total que a gente tem e que a gente está trazendo esses artistas, exatamente, é falar desse corpo, o corpo que é o deficiente, o não normativo, a pessoa trans, as pessoas que não estão dentro da caixinha do normatizado, né? Então, é o espaço que tem para lidar com as questões dentro da poética de cada um, né? E nessa seleção foi olhar dentro do que a gente viu e cada vez mais a gente está vendo que cada um tem a sua particularidade e que isso está sendo potencializado através da residência, né? Eu acho que a gente está indo, né, fazendo um trabalho legal. Eu tenho, assim, cada dia dos nossos encontros é uma delícia, muito bom mesmo. Agradeço. Então, vou terminar aqui com as suas palavras, que são sempre muito acolhedoras e compartilham muita experiência profissional e humana, né? Então, agradeço, né, mais uma vez por você estar falando com a gente, agradeço a todo mundo que está nos ouvindo também nesse momento, e é um momento também importante. Esse canal que a gente faz da Demonstra é também para discutir questões pertinentes a esse projeto, né? Que obviamente ele está em expansão, ele está em transformação, ele não está aqui para segmentar e especificar coisas. Então a Demonstra realmente a ideia é expandir cada vez mais. Então só agradeço aí a sua parceria e essa possibilidade de diálogo com você. Daniel, eu que te agradeço essa grande oportunidade. Foi um amigo que até agora a gente se conhece virtualmente, mas daqui a pouco vamos nos encontrar. E agradeço muito essa troca, parceria. Isso é muito enriquecedor para todo mundo. Muito obrigada mesmo. Beijo, obrigada. Tchau. Diálogos Demonstra. Apoio NIR. Parceiros 55SP, Cudo e Arte em Libras. Equipa, Direção-Geral, Daniel Moraes. Direção de Produção, Iulia Anastasax. Identidade Visual, Viva Eusébio. Acessibilidade, Arte em Libras, Acessibilidade Cultural. Coordenação, Vinícius Scheffer. Consultor, Bruno Vital. Intérpretes de Libras, Érica Mota e Cláudia Ferreira. Audiodescrição, Andréa Dalverone. Edição de vídeo e motion graphics, Kudodal. Design e produção,
Rebecca Johnson,